lá atrás, né, quando você decidiu vir aqui para, ou melhor, aí para Portugal, quais eram os meios que você sabia, assim, que vocês poderiam vir? É só como turista mesmo? Como que você e a sua família fizeram para chegar em Portugal? Bom, tem outros meios em vez só do turismo, né? Tem outros vistos que a pessoa pode conseguir, né? Como visto de trabalho, eles falam que D1, D2, e também de investimento, né? Se você tiver dinheiro para investir, se eu não me engano, você pode investir para ter logo a cidadania, para ter logo a residência, 500 mil euros, né? Então é um valor pesado para quem não tem muita condição, e nós pensamos em algumas coisas nesses fatores. Eu vim como turista, porque a gente já teve essas dicas, né? Não, você vai como turista, entra, depois vai tirar documentação, né? É, aqui é o NIF, né? Que é o CPF do Brasil. Depois você faz a segurança social, que é tipo o INSS, e você tipo abre uma empresa, que é tipo um MEI, um microempreendedor, né? Individual, e, e começa a trabalhar, né? Primeiramente, se você conseguir um trabalho fichado, que eles falam aqui é contrato de trabalho, em vez de carteira assinada, você tem um contrato. Então, se você tiver um contrato, o empregador ele vai te, res- te vamos dizer assim, te colocar no caminho, porque ele vai tirando os documentos seus, ele vai dando entrada no processo, né, da residência, para você poder ser residente. No prazo de 3 meses, né, você como turista, se você fizer todo o processo nesse prazo de 3 meses, tirar a documentação e tudo, você não paga multa nenhuma quando você for tirar a sua residência. Depois desse processo de 3 meses, você já chega lá na frente, na hora de tirar o documento, eles vão cobrar, você deu entrada depois do visto de turismo, então eles cobram uma taxa, que não Então, é barata. tecnicamente, então, a pessoa pode dar entrada nesse processo aí em Portugal, estando legal ou tecnicamente fora de status, ilegal? É, praticamente sim. É mais ou menos isso, né? Estando ilegal. No caso, eles não falam ilegal porque quando você começa a tirar a documentação, você fica irregular. Na verdade, aqui, né? Você fica. Não, não é ilegal como para deportar, tipo, nos Estados Unidos, né? Você fica irregular a sua situação, mas você está legal. Você deu entrada, você entrou no país legalmente, como turista, e resolveu ficar para morar. Trabalhando, tirando documento, tudo certinho, eles não te deportam assim, não. Só se você fizer alguma besteira ou, ou infringir a lei mesmo de uma forma que eles não tenham como segurar você aqui. Aí eles pegam você e te mandam de volta. Bacana. E me fala uma coisa, cara, que nem eu já tinha pesquisado também, já entrevistei outras pessoas aí de Portugal, e eu ouvi falar que eram três formas, né, de conseguir, salvo engano. Prestação de serviço, como empregado e casamento. Quais são as formas, assim, possíveis, assim? Explica para nós como que é isso na prática, assim, pra gente saber. Tem outras ainda, viu, Roger? Mas essas aí são as principais, né? Uhum. Você por meio de trabalho, a empresa te contratando, como eu falei, ela dá entrada nos processos. Você vai tirando as documentações, depois ela junta todos os documentos, e manda tipo aqui é o CEF, né? Que eles falam, que é tipo a instituição da imigração. Então eles mandam um processo e dá entrada para você. A empresa já faz isso, você também se ajuda, né? Você não vai deixar tudo na mão da empresa, que às vezes a empresa demora e deixa para vai vai empurrando com a barriga, e por casamento é mais fácil, né? Você casar com uma pessoa portuguesa, ela fica responsável por você, ela faz o agregamento familiar, no caso, você casou, ela faz o reagrupamento e o agregamento familiar para você. E no caso, se você for
como você falou, é independente, Uhum. né? E um delivery mesmo, como eu faço, você faz sozinho. Você Tem, vai ter tem assim que, também como delivery? tem, porque você Olha, entra, você abre aqui atividade, como eles falam aqui, a atividade é o MEI brasileiro. Eu não sei se você conhece. O MEI sim, sim. brasileiro é uma microempresa individual. Uhum. Então, aqui você também faz. Aí você presta serviços, né? Você presta serviço. Quando você vai fazer o MEI aqui, ele pergunta que área que você é. Se você falar, eu sou o motoboy, eu sou delivery, aí vai constar lá na sua coisa que você é delivery. E aí você tem que, eles falam aqui recibo verde, que é você simplesmente passar um recibo para um empregador, quem está contratando seu serviço. Por exemplo, a Uber Eats. A Uber Eats te contrata, na verdade não contrata nada, mas ela tem um contrato com você de prestação de serviço. Você leva este contrato, leva os recibos que você já emitiu para a Uber Eats, e na hora do documento, eles no processo lá, eles veem que você tem como se sustentar, tem como se manter no país, e eles podem te dar residência assim. No caso, Bacana. se você não comprovar essas coisas, infelizmente eles negam, como já negaram várias vezes para o meu primo, mesmo negaram 2 vezes. E é um processo longo porque você não faz logo em seguida, na próxima semana você já faz. Vai ter que marcar tudo de novo, Mas e você é um tem os processo longo. documentos, né? Tipo, você tem os documentos para trabalhar, todas aquelas coisas. Não, hoje eu já tenho meus documentos, vou ter até que renovar agora este ano já foram 2 anos já de documento, né? Eu e minha esposa, meu filho, eu e minha Uhum. esposa, a minha esposa é contrato de trabalho, que é tipo uma carteira assinada, e eu Legal. sou delivery, então eu faço tipo pelo MEI e ela faz pela carteira assinada, e o nosso filho, ele recebe de nós dois, pelo Ah, agregado entendi. familiar, né? E você não poderia ter feito como dependente dela ou ela como seu dependente? Poderia poderia sim, Só que mas a vocês gente deu seguiram o entrada, caminho. não, a gente deu entrada juntos, né? Uhum. Porque se eu faço assim, eu ia depender primeiro dela ser aprovada para depois fazer um outro processo que aí demora também de novo. Então, como a gente pensou logo, vamos tirar logo juntos, então cada um já botou, né, os documentos no processo para sair na mesma hora, no mesmo tempo. Foi diferença de um mês. Saiu Bacana. dela primeiro, e depois saiu o meu. Quando você falou que quando a pessoa ela é negada, às vezes, né, tenta uma, tenta várias, pode fazer inúmeras vezes, e enquanto o processo tá sendo negado ou em processamento, não sei qual que é o termo, a pessoa pode ficar ainda trabalhando, morando? Pode, pode. Entendi. Pode, assim, não tem um número de limite. Quantas vezes você for. Toda vez que você for e apresentar o documento errado, eles vão negar. No caso, um documentozinho que esteja equivocado, ou uma data errada, ou uma impressão errada que você mande, eles podem negar, eles têm esse direito de negar, né? Então fica complicado se você começa a negar, 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 e eles já vêm com outros olhos a pessoa, porque eles têm um registro lá de quantas vezes você foi, o que é que você faz, o que é que você, quais foram os dias que você tentou ir, por que você foi falhado, teve falhas. Então isso tudo consta lá no processo. Quanto mais você falhar, mais difícil fica às vezes, porque Entendi. eles veem que você não tem tipo uma estrutura para poder permanecer no país deles. Ah, entendo.